Olha só, em compensação, tem coisas de Brasília que eu vou falar, viu, Cláudio Humberto? Não é por estar na sua presença, não. Mas olha só, eu tava lendo aqui, para não dizer que a gente não fala de flores, tava lendo, a gente vai falar sobre isso ao longo do jornal Gente, que o governo estava fazendo contas, a pandemia, de fato, é uma mazela, é uma tragédia em todos os aspectos. Mas enfim, a gente fica tentando ver, né, Cláudio, que tipo de legado, como se costuma dizer, a gente tira disso tudo. Há de se tirar uma lição, enfim, pra gente aprender algumas coisas, ver o que a gente acertou, o que a gente errou. E eu tava lendo aqui que o governo tá fazendo uma conta de economia. De economia, tá se falando em algo em torno de R$ 1 bilhão com o trabalho remoto de servidores públicos durante a pandemia. Pode ser que isso, depois da pandemia, porque ela vai passar um dia, isso se mantenha, né? Isso vale para a iniciativa privada, lógico. A gente aqui na Bandeirantes tem aprendido também com a pandemia, o pessoal trabalhando em casa, há uma economia de tempo, de dinheiro também. E no serviço público não é diferente. É possível mesmo que uma fatia significativa dos servidores públicos, né, Cláudio, consiga desenvolver a sua atividade com eficiência, com dedicação, sem precisar se deslocar para o seu ambiente tradicional de trabalho. Então essa economia, lógico, é muito bem-vinda, como eu disse, está se falando em algo em torno de R$ 1 bilhão. Agora, Cláudio Humberto, me explique se você puder. Estava lendo aqui e guardei, porque eu sabia que ia falar com você no sábado. Esse aumento que foi proposto para procuradores. O Ministério Público entrou com um pedido de liminar para suspender o tal do aumento salarial que foi concedido a 607 procuradores federais promovidos pela Advocacia Geral da União. O Ministério Público entrou com esse pedido alegando que a promoção é inoportuna e indecorosa. Eu, de minha parte, teria outros adjetivos para acrescentar aqui, mas eu fico inoportuna e indecorosa. E segundo o Ministério Público, mostra a indiferença com a população mais pobre e tal, ainda mais na época de pandemia. Bom, esse aumento aí, ele atingiria ou atingirá, sabe Deus, agora com essa questão judicial, vamos aguardar o que vai acontecer. Mas seriam 607 procuradores, dos quais 606, Cláudio, chegariam ao topo da carreira com um salário por mês de R$ 27.300. Cláudio Humberto. Agostinho, o pior é que esse salário é o salário base, né? Porque a partir daí tem os penduricalhos, tem as regalias, tem os privilégios, né? Esse trem da alegria quase foi chegou a ser sair da estação, né? Digamos assim, na Advocacia Geral da União, né? E beneficiava 92% do efetivo da AGU. E agora é muito pior do que a gente imagina. Porque o que a gente assistiu nesse episódio, um episódio repulsivo, né, da capacidade de alguns segmentos do serviço público de fazer o mal, né, ou de simplesmente estar ali para ganhar dinheiro, para arrumar formas, truques, jeitos de meter a mão no bolso do cidadão. É pior do que isso, do que parece, porque foi uma burla, uma tentativa da Advocacia Geral da União de burlar a reforma administrativa proposta pelo próprio governo. A reforma administrativa que o governo propôs e encaminhou ao Congresso Nacional acaba com as promoções por antiguidade e outros critérios malandros para promover. E o que é que eles fizeram? Promoveram todos, 92%, quase todos, exatamente para escapar dessa regra, que certamente será aprovada, da reforma administrativa. Quer dizer, é um órgão jurídico do governo, que certamente foi ouvido na elaboração desse projeto de reforma administrativa, tentando burlar o projeto do governo. É caso de cadeia, né? Inclusive, hoje eu publiquei na minha coluna a informação de que o Palácio do Planalto, que inclusive se antecipou a essa iniciativa que você mencionou, do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, e mandou anular, e eles anularam antes que essa iniciativa fosse formalizada, né?
Mas o que pesou, o que chamou a atenção para a gravidade do assunto para o presidente da República foi a iniciativa do líder do governo. Até o líder do governo ficou indignado com essa manobra na AGU e entrou com um projeto de resolução, de resolução na Câmara dos Deputados, é um projeto de decreto de resolução, que com o objetivo de anular o ato da AGU. Mas, enfim, aí quando o presidente soube disso, percebeu que a indignação havia chegado até a sua base de apoio no Congresso e aí deu ordens para a AGU recuar desse absurdo. Mas você tem toda a razão, né? O setor público, assim, enfim, nunca decepciona nesse sentido, né? De onde menos se espera, é dali que não sai nada mesmo, né? Como dizia o Barão de Itararé. É exatamente isso que acontece no setor público. Essa decisão do governo de mandar a AGU acabar com essa brincadeira tem outra razão. Porque se o governo não faz nada, na verdade, isso significaria uma autorização tácita para que outras corporações, todas no topo do funcionalismo, agissem da mesma maneira, começasse a promover, a fazer promoções em massa para escapar da reforma administrativa. É isso, e aí eu me lembro, né, Cláudio, foi aqui no Gente de Sábado mesmo, recentemente, que a gente estava junto aqui, aquela entrevista que a gente fez com o deputado Pedro Cunha Lima, que é autor da PEC dos penduricalhos, né? Essa não avança nunca, né? Isso ninguém tem pressa em avançar, em fazer aprovar, né, Cláudio? Essa não avança e agora no dia 17 de setembro, foi até bom você ter falado nisso para lembrar, eu fui acompanhar para ver como é que estava depois daquela entrevista, o que é que aconteceu com a PEC do deputado. Aconteceu nada. E completou agora no dia 17 de setembro um ano que essa PEC foi protocolada e foi direto para a gaveta do Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara. Ou gaveta tolerante essa, né? A gaveta cabe coisa ali dentro, porque o que tem, ele engaveta tudo que não interessa. E não interessa, aparentemente, ao presidente da Câmara acabar com privilégios, regalias e penduricários no serviço público. Pegou essa PEC, não teve nem a gentileza de designar relator. Meteu na gaveta e está lá trancada até hoje. Já completou um ano. Então, e aí, né, a gente está entrando no período eleitoral, aliás, a gente vai falar muito sobre isso, vamos falar muito sobre isso, a cobertura da Bandeirantes nas eleições é uma tradição, né, marca registrada, a gente vai falar sobre isso ao longo do Gente. E aí, né, Cláudio, nesse período eleitoral, a gente costuma separar as candidaturas, os partidos, os progressistas, os conservadores, os de esquerda, os de centro, os de direita, mas aí isso vale só na eleição, né? Porque na vida real do dia a dia, na Câmara, por exemplo, aqui tá todo mundo junto. Para não aprovar, para não tirar benefício, penduricalho, abuso, aí não tem direita, não tem esquerda, não tem centro, tá todo mundo do mesmo lado, né, Cláudio? Do mesmo lado, né? E é ainda mais entristecedor quando a gente se lembra que a atual composição da Câmara dos Deputados, metade dela foi produto de renovação. A Câmara renovou mais de 50% dos deputados. Deputados jovens, né? Caras novas, que foram eleitos prometendo chegar na Câmara e fazer diferente, né? E promover uma transformação na Câmara. Coisa nenhuma, né? Até agora não aconteceu absolutamente nada. Os usos e costumes da Câmara, Agostinho, continuam exatamente os mesmos. Não fosse a pandemia, isso seria constatável mais facilmente, mas depois, antes da pandemia e no exercício do mandato por mais de um ano, esses deputados, os novos deputados, continuaram fazendo exatamente como os outros. Às quintas-feiras fingem que trabalham, assinam ponto cedinho de quinta-feira e vazam para os seus estados. Ninguém trabalha, comparece ao plenário às terças e quartas, apenas às terças e quartas, e fica ali fingindo que trabalha, custa uma enormidade. Cada deputado federal e cada senador, segundo a União Interparlamentar, custa cerca de 47 milhões de reais por ano. 47 milhões cada deputado. Será que vale? Certamente não. Ah, não. Custo-benefício. Vou colocar na ponta do lápis, né? Como a gente faz em casa, né? Então vamos manter TV a cabo? Quanto custa? O que você, né, tem de retorno da TV a cabo? É legal e tal, mas precisa comprar o arroz, o feijão e tal. Vai, sei lá o que, vai ter mais o que de benefício? Vai sair para jantar
no sábado à noite, pô, é legal sair pra jantar, né, no restaurante e tal, mantendo a distância, não sei o quê. Mas quanto custa isso? Então a gente em casa faz a conta na ponta do lápis e não pode estourar o teto de gastos, né? Porque essa história de teto de gastos já funciona no dia a dia, na contabilidade doméstica há muito tempo, né? A dona de casa, o chefe de casa, enfim, a